Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hora da atualização das informações do Internacional. Vem todo mundo comigo, todo mundo inscrito no canal, todo mundo dando joinha. Chega mais, vem comigo que chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. O primeiro assunto, a Conmebol em uma reunião, videoconferência hoje, repassou aos clubes, sublinhou aos clubes aquilo que ela vem dizendo há bastante tempo. É impressionante, eu não sei de onde eles tiram essa segurança, mas que as competições vão terminar dentro do campo, seguindo de onde pararam. Eles não estou falando de Sul-Americana e Libertadores da América. Eles não garantem mais o término neste ano. Isso eles mudaram. Num primeiro momento lá atrás, disseram que ainda, já deram até aquela data, 23 de novembro, né? 23 de novembro continua sendo a final da Libertadores. Agora eles não garantem mais isso. Mas eles estão dizendo que vão terminar as competições. Esse é o posicionamento da Conmebol. Eu fico feliz com a segurança deles. Não sei de onde eles tiram, mas de qualquer maneira. Segundo assunto, uma questão séria, delicada e que tem que ter todo cuidado para falar. Foi divulgada pela imprensa a informação de que um morador do condomínio de Rodrigo Lindoso, volante do Internacional, registrou uma queixa de que ele estava descumprindo quarentena e fazendo aglomerações e festas. Eu sempre tenho muito cuidado com isso. Eu tenho 25 anos de jornalismo esportivo. E eu já vi várias vezes, não estou dizendo que eu não vou fazer julgamento de nada aqui. Eu só estou dizendo que eu tenho sempre cuidado para não sair acusando o jogador, porque eu já vi gente tentando se promover às custas de jogador, criando um fato para chamar atenção. Não sei se é o caso. O Lindoso se defende dizendo que não teve nada disso, que ele está com a família dele na casa dele e que não teve nada demais. São os dois lados. De qualquer maneira, eu sempre digo o seguinte, acho que é uma versão contra a outra, não tem como saber. Mas eu acho que os jogadores de futebol têm responsabilidade sim. Aquela coisa do, eu faço o que eu quiser quando não estou dentro do campo, para mim nunca colou. Jogador de futebol é tido como exemplo, pelas crianças inclusive. A sua postura como pessoa pública, inclusive da sua vida pessoal, tem que ser exemplar. A imagem que ele passa, até porque o clube paga pela imagem do jogador, a imagem tem que ser exemplar. E até então, Rodrigo Lindoso nunca me causou nenhuma preocupação nesse sentido, e neste episódio de agora, o seu nome foi divulgado, foi ruim para ele se defende, cada um com a sua versão. Mais um assunto. Ontem eu perguntei para o presidente Marcelo Medeiros, na live que fiz com ele, sobre os empréstimos, os jogadores que estão no Inter e têm contrato até 31 de dezembro, que não deve ser o término da temporada. Preocupação. Estou falando assim, do Musto, que é do Huesca da Espanha, do Rodinei, que é do Flamengo, do Gustavo, que é do Corinthians, e do Saravia, que é do Porto. Do Porto. Esses quatro. Contrato até 31 de dezembro. Perguntei para o presidente se ele espera que venha uma normativa da FIFA, tá, enfim. Vem de cima para baixo, os clubes vão ter que negociar, como é que vai ser? Respondeu assim o presidente. Óbvio que essa situação que os contratos desses jogadores emprestados terminam no fim do ano, se o calendário, porque a gente não sabe se o calendário nacional vai terminar dentro de 2020, né? Não sabemos, nem da Conmebol. Eu não acredito muito em uma regra vindo de cima para baixo. Eu acho que o que pode haver é um bom senso entre os clubes de preservar seus grupos. Porque também acho que é muito difícil de se fazer grandes investimentos nesse período de dificuldade para contratações. Então, é mais lógico que se faça uma preservação dos grupos do que vinha uma orientação da FIFA. Até porque eu acredito no seguinte, né? O calendário europeu ele termina no meio do ano, começa, né, ali em agosto, é diferente do nosso. Então, essa situação de empréstimo vai ser diferente de lá. Como é que a FIFA vai baixar uma ordem para a América do Sul? Até porque a Argentina tem um calendário europeu. Então, eu não acredito nisso, acho que tem que ser um bom senso entre os presidentes dos clubes brasileiros. Falou o presidente Marcelo Medeiros. Mais um assunto. Sucessão presidencial. Existe uma ronha no momento que vocês precisam entender. A gente tem falado bastante que provavelmente Alexandre Chaves Barcelos, que hoje é vice-presidente eleito do Inter
e do Conselho de Gestão vai ser a linha sucessória do Marcelo Medeiros, vai ser o próximo presidente do Inter. No momento ele não pode. No momento ele não pode concorrer, porque existe um imbróglio, ou pelo menos até o entendimento desse imbróglio ele não poderia concorrer. O Profut, a instituição criada dando responsabilidade a dirigentes e clubes de futebol, o Profut estabelece que quem é eleito pelo clube pode concorrer a uma reeleição e não outra mais. O Alexandre Chaves Barcelos foi eleito vice-presidente de futebol. Só que, na minha visão, ele não estaria indo para uma terceira gestão, porque é outra função. É isso que deve pesar ao seu favor para que ele possa concorrer. Ele está indo como candidato à presidência e não mais a vice-presidente. Então é outra coisa. Por isso eu acho que deve, mas de qualquer maneira é sempre o risco, tem que ter muita segurança disso. Vai que ele lança candidatura, impugnam candidatura dele, porque sei lá, a oposição pode achar que não deve, enfim. Mas esse é um imbróglio que está acontecendo e que vocês precisam entender. A outra questão sobre retorno de futebol. A Federação Gaúcha de Futebol colocou lá para o meio de julho, começo de agosto, a sua perspectiva de retorno do Campeonato Gaúcho. E ela está começando a temer algumas situações. Tanto que já há uma conversação para garantir este retorno de que as sedes sejam cidades que não tenham risco. A gente sabe que existe uma determinação, uma orientação do governo do estado do Rio Grande do Sul que está colocando as cidades dentro de faixas, representadas por cores, faixa laranja, faixa amarela. Porto Alegre, por exemplo, está dentro de uma faixa de risco médio. E não se jogaria em Porto Alegre, se jogaria naquelas que têm um risco muito baixo. Sei lá, Santa Cruz do Sul. Vai o Inter, joga o Grenal em Santa Cruz do Sul, que é o jogo da volta. Tá começando a se discutir isso. Porque se tem muito medo de não voltar ao futebol, essa é a verdade. Porque se passar de julho, começo de agosto, velho, os clubes entram em situação de calamidade financeira. Então eles querem dar um jeito, ter a garantia do retorno de futebol. Primeiro os regionais, depois as competições nacionais. Um abraço, volto logo mais com coisa importante.